Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e o corte do dono da bola aí, comentando tudo sobre esse jogo entre Flamengo e Corinthians, que o Flamengo venceu por 2-0 e Neto aí, né, se rende ao Flamengo, né, fica bastante revoltado com a derrota do Corinthians. Então, fique até o final e não perca nada nesse vídeo. Então, fica agora aí com a reação. O Flamengo é com dor no coração desse time que tinha que cair. Intermediária, Varela adianta pela ponta direita para De La Cruz. De La Cruz, passe por dentro para Lohan. Lohan, entre as pernas do adversário, meteu para o Pedro, linda finta, vai fazer, deu um bico na bola. No alvo, Carlos Miguel falhou! Pedro na casa dos 19 minutos, abre o placar no Maracanã. Um vacilo, a bola passou por baixo do goleiro Carlos Miguel, que já havia feito 4 defesas. Lá vai Flamengo pro campo de ataque. Gerson na grande área, rolou pra trás, olha aí, Lohan pintou o segundo no alvo! Lohan é o segundo do Mengão, Mavadão no Maracanã. Lohan, o garoto. Lohan. Olha só, o pai da Mafê, que tá aqui, era reserva do Washington. Ah, é? Em 84 e 85, casal 20. É ruim de jogar ali. Era difícil, mas um beijo pra ele, um beijo pra todo mundo do Fluminense. No intervalo, quando eu voltar do intervalo, eu vou fazer a camisa do Fluminense. Fazer o programa Camisa do Fluminense, depois do Vasco, vou fazer o Fenerbahçe, do Palmeiras. Vou fazer. Para que vocês possam doar aí 2, 3, 4, 5 mil reais de cada produto aqui para todos nós. Você coordena um jogo também quando você está 2-0, quando você está ganhando, né? você está ganhando. Você fez só o gol no segundo tempo? Só o gol não. Grande gol do Lohan, um tapa incrível do Gerson, que é um craque de bola, né? Não é como o André do Fluminense. Para mim, o melhor volante do futebol brasileiro é o André do Fluminense. E aí... Você dita o ritmo, né? E parece que o Flamengo não jogou muito, mas jogou sim. Jogou sim. Depois teve que vir um pouquinho para trás até para tirar o Corinthians de trás. Então, foi o grande lance do Corinthians, né? Kaká, né? Não, a primeira cabeçada, né? A defesa do Rossi e depois o Kaká aqui... Tá tudo certo, chutou a bola, tá tudo bem, não tem problema nenhum. É o grande problema do Kaká que sai driblando, aí o Gerson roubou, aí é o toque do Gerson, ó. Ó o toque. Meu Deus do céu, que toque é esse? É isso. Souza. Então tem jogos que você precisa arriscar. Tem jogos que você vai sabendo que o time é melhor e você precisa se arriscar. O Antônio Oliveira não quis arriscar. Foi Pedro que quer driblar assim, tá de brincadeira, né? Meio de 2. É isso, né? No meio de 2, dá um bico na bola, irmão. É isso, você pega ali na saída de bola tem que ser um volante. Aí você tem 3 zagueiros, né? Aí você bota o Gustavo aí que não fez um grande jogo. Não fez um grande jogo. Tá voltando agora, tá ainda sem ritmo de jogo. Você acabou arriscando e não deu em nada. Se não fosse o Carlos Miguel, tinha sido até pior. Marco Belo, do meu timão, que tá arrebentando no meu timão, da Transamérica, fazendo lives. Tá 9 caras marcando. Tem que marcar o meio-campo do Flamengo. Cara, o que nós falamos aqui? Se for marcar o meio-campo do Flamengo, não dá. Se você acha que já é o Cássio, vai nessa. Você vai ver o que vai acontecer com você. E aí, Veloso? Não, a situação do Corinthians é que tem 6 jogos e 5 pontos. Hoje pode entrar na zona do rebaixamento. Ai, porra, Mas é a realidade do Corinthians. Mas nós falamos do jogo, Veloso. Vou falar do jogo. Você quer acabar com nós? Vou falar do jogo. Quer acabar com nós, velho. Não, é pra ele saber que não tem desmerecimento nenhum. Tá, é a situação que tá o Corinthians, que pode entrar na zona do rebaixamento. Não tem ninguém querendo desmerecer. É o que está acontecendo. E precisa estar atento a isso. Sobre a forma como o Corinthians jogou, que ele falou que foi acertado do Antônio Oliveira, para mim não. Porque quando você coloca 2 jogadores pelo lado e o Garro para fazer esse falso 9, o negócio não funcionou. O Corinthians no primeiro tempo foi sufocado. Poderia ter perdido até por mais no primeiro tempo. Então quando muda depois no segundo tempo,
que entra o Yuri, que ele modifica o time, aí a coisa começa a funcionar. Mas a estratégia do Não deu Antônio certo. Oliveira não deu certo, foi completamente errada. O Corinthians não tinha um jogador de referência na frente com 2 jogadores de velocidade pelo lado. Quer dizer, não ia chegar nunca mesmo, não conseguiu chutar no gol, foi sufocado e o próprio Carlos Miguel evitou que fosse um placar maior, porque ele jogou bem o primeiro tempo, apesar da falha no gol. Souza, falha não, baita frango, né, Veloso? Para mim também. Para mim, a estratégia que ele falou que deu certo deu totalmente errada. Né? 2-0, poderia ter sido até mais no primeiro tempo, se não fosse ele. Desculpa, Souza, o que ele falhou aí, Veloso? Para mim, essa bola, para a envergadura dele, é uma bola muito complicada. Para mim, ele teria que tentar com o pé. O pé seria mais fácil. Quando ele vai descer aqui no pé dele para tentar fazer, ele é muito grande. Aí a dificuldade é muito maior. Que frango, hein? Mas foi a imprensa que tomou o frango. Foi eu que tomei o frango aí. Foi eu, Marco Belo, a imprensa toda que tomou esse frango. Eu acho que a estratégia dos 3 zagueiros também não foi legal por parte do Antônio Oliveira. Tem jogos que você precisa arriscar, e esse era um jogo, porque é um jogo onde o adversário é melhor que você, e essa é a realidade. Você precisa arriscar. Você entrou para se defender. Os 2 gols que o Flamengo fez foi falha do Corinthians, hein? Sim, o Flamengo jogou bem e de um jeito que a gente já falava aqui há algum tempo, com um meia jogando do lado para ter essa associação, o cara que traz para dentro, mas tem por característica ser meio campo, para ter esse jogo junto com o Lohan, para trazer o Pedro para o jogo, em que o Pedro fazendo um movimento que, é óbvio, teve espaço para fazer, que ele sai de dentro do campo, pede a bola no espaço, o Gerson, de forma muito inteligente, o garçom desse jogo, né? O Gerson foi muito bem no jogo, saindo do lado direito para dentro, o que ele fazia também com o Jorge Jesus, para as viúvas de plantão. Fez no Olympique com o Sampaoli. Dizem que foi o melhor momento da carreira dele com relação a números, foi quando ele teve muita efetividade numérica com relação ao jogo. O Flamengo também tem Cebolinha em um momento legal. É legal a gente dizer que, a gente já falou isso aqui, que futebol é um esporte coletivo em que 7 conseguem levar 4, 6 conseguem levar 5 às vezes, mas quando tem uma galera que não está bem no jogo, que não está bem tecnicamente no jogo, é muito difícil quando esse número é mais alto do que o outro que está bem. No Flamengo, nesse jogo de sábado, Gerson, Pedro estava num bom momento, Cebolinha, Lohan, Dela Cruz, todo mundo num momento legal. O próprio Ayrton Lucas jogou um jogo legal. Todo mundo num momento técnico bom. As coisas fluem em um time que é tecnicamente muito bom. E foi isso que aconteceu contra o Corinthians. O Flamengo bem, conseguiu se defender. Ah, mas tiveram bolas do Corinthians. É claro, a equipe do Corinthians tem qualidade, vai ao ataque também. Precisava vencer o jogo, vinha num momento de desestabilidade, começou a vencer agora. Enfim, um clássico brasileiro. O Flamengo foi muito bem com relação à parte psicológica para o jogo contra o Bolívar, que vai ser uma decisão para o Flamengo. O empate na semana passada entre Bolívar e Milionários também deu uma certa tranquilidade para o Flamengo para esse jogo, mas a gente espera que consiga repetir, no mínimo, a mesma atuação, se não melhorar. Álvaro, o Tite encontrou o substituto do Arrascaeta? Encontrou. Nesse jogo ele jogou muito bem, né? Eu acho que como disse o Cebolinha, um jogador muito talentoso, o Lohan, muito talentoso. Eu acho que o grande desafio do Tite não era nem encontrar um substituto para o Arrascaeta, mas era fazer esse meio campo do Flamengo produzir sem Arrascaeta e sem o Pulgar. Porque com a ausência dos dois, o Flamengo caiu muito como time, de um modo geral, né? Porque os dois, eles não só fazem o papel deles ali no meio campo, mas eles fazem o time jogar, né? E o Flamengo estava ressentindo muito da ausência dos dois. Nesse jogo, no primeiro tempo, foi um atropelo. Acho que... Eu não sei se eu vi uma atuação melhor do Flamengo nesse ano do que o primeiro tempo diante do Corinthians. O 1-0 ficou muito barato, né, no intervalo. Aí no segundo tempo o time administrou um pouco mais, conseguiu fazer o segundo gol ali um pouco antes da metade do segundo tempo e aí com 2-0 passou a administrar. Mas pelo que produziu no primeiro tempo, o Flamengo poderia ter conseguido uma vantagem muito mais ampla. E o torcedor ficou satisfeito não só pela vitória e não só pelo placar, mas principalmente pelo que ele conseguiu ver do time no primeiro tempo. O que ele vinha cobrando era um rendimento como esse que o Flamengo teve. Perfeito, eu concordo com você e acho que dá moral também para esse jogo contra o Bolívar. Você aí que tava criticando o Gerson, rapaz, olha o jogo que esse cara fez, meu amigo. É exatamente isso. Para de criticar o Gerson, cheio de birra com esse cara. O cara joga muito, pô, tá maluco? Hein? Verdade, Flavinho. E traz uma leveza pro Flamengo que vinha jogando muito pelo lado esquerdo. Isso. Usando muito só o consegue Cebolinha. alternar, né? Você cria um pouco mais de versatilidade ofensiva e que a equipe adversária não tem como
prever o seu jogo ofensivo, né? Você joga pela direita, pela esquerda, por dentro, e o Flamengo desse jeito consegue ser muito eficiente ofensivamente. É isso aí, vamos ver se essa ofensividade, essa efetividade a gente vai ver também contra o Bolívar. Rápido intervalo. O Flamengo voltou a jogar bem, venceu o Corinthians no Maracanã, com destaque para ele. Acabamos de falar, o jovem Lohan. A reportagem é dele também que tá aqui. Flávio Vinick, fala Flavinho! Eram 40 ônibus com torcedores do Corinthians chegando no Maracanã. Os rubro-negros vinham de todos os cantos. No duelo das maiores torcidas do país, difícil saber quem tinha mais fome de vitória. Bora, Tite, e 3-0 gol de Pedro. Depois do protesto que teve, eu acredito que o Flamengo vai ganhar hoje, porque depois da confusão toda, botar uma pressão em cima deles. E se o Tite hoje não botar a escalação certa, adeus, Tite. No centro das atenções, Tite cumprimentou ex-companheiros de Corinthians. Foi o time paulista que teve a primeira chance com Paulinho e Kaká no rebote do Rossi. No chute do Ayrton Lucas, a trave salvou os corintianos. Mas quando o Lohan tocou para o Pedro, não teve jeito. Categoria e frieza do artilheiro para deixar o Flamengo na frente. O time do Tite seguiu em cima no segundo tempo e o Carlos Miguel continuou sendo o destaque absoluto do Corinthians. Do outro lado, foi a vez do Rossi aparecer bem, salvando o Flamengo do empate com 2 boas defesas. Mas a reação corintiana esfriou, com Gerson aproveitando a bobeada do Kaká e deixando o Lohan numa boa para marcar o segundo. O garoto de 17 anos foi o destaque do jogo, com um gol e uma assistência. O resultado interrompe a sequência de 4 partidas sem derrota do Corinthians na temporada. Já o Flamengo quebra uma série de 3 jogos sem vitória no Brasileiro e tira um pouco da pressão da torcida sobre o técnico Tite. A gente sabe que a cobrança, como eu falei aqui, é muito intensa. A gente vinha de resultados muito negativos, mas não só pelo resultado, mas também pelas atuações bem abaixo daquilo que a gente já tinha apresentado no início do ano, principalmente. A gente sabe que no Flamengo a cobrança vai existir sempre. Boa tarde para você de casa, Flávio Vinick, Vene Casagrande, boa tarde para vocês. Ô Flávio Vinick, o homem tá sorrindo hoje, olha lá o sorrisinho dele. Você tava precisando. Que final de semana maravilhoso. Nossa Senhora. É mesmo, Vene? Ah, foi bom. Ô, Vene, eu te perguntei na semana passada se a ausência do Pulgar e do Arrascaeta poderiam ter sido um potencial para tudo que estava acontecendo com o Flamengo. E aí agora eu te faço uma outra pergunta. O brilho do Lohan pode ter sido um potencial para o que aconteceu no Maracanã contra o Corinthians? Fernandinha, boa tarde. Boa tarde, Flavinho. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Uma ótima semana a todos. É o seguinte, sobre o Lohan, a gente vinha pedindo aqui o Lohan na posição que ele sabe jogar de fato, que é a posição que ele sempre se destacou nos tempos de categoria de base. O Lohan hoje, para quem não sabe, tratado como joia, 17 anos, inclusive é o autor do gol do jogador mais jovem pelo profissional do Flamengo. No ano passado ele fez o gol com 16 anos, ainda no Campeonato Carioca. É um jogador que tem um potencial absurdo e ele mostrou diante do Corinthians que ele, jogando na posição dele, ele rende muito mais. Não à toa. Qual é a posição dele, Vene? Essa posição exatamente que ele atuou, na verdade ele substituiu o Arrascaeta. Como? Ele flutuando pelo meio, eventualmente você cai pela ponta, tendo liberdade para atacar. E ele é um jogador, embora tenha 17 anos, mas tem um porte físico muito avantajado. É um jogador que, fisicamente falando, ele se destaca, tem velocidade, tem intensidade. Ele não tem medo, enfim, pega a bola, vai para cima do adversário, 1 contra 1 dele também é muito bom. Ou seja, é um jogador que, se ele for bem trabalhado pelo Flamengo e está sendo bem trabalhado, com certeza vai render bons frutos. E eu já dou a minha opinião, Fernandinha. Sei que você, não sei se você ia me perguntar isso, mas eu acho que o Lohan não tem que sair do time. Não tem que sair do time. A gente pode até debater aqui com o retorno do Arrascaeta o que o Tite pode fazer, mas esse jogador ele não pode sair do time. O que você acha que ele pode fazer? Depois eu Joga vejo com o Arrascaeta? A gente pode ver contra o Corinthians que no esquema 4-4-2 o Flamengo rende muito mais. Inclusive a evolução do Flamengo é muito por conta disso. Cada jogador atuando em sua posição em um esquema que os jogadores sabem atuar, que é o 4-4-2. E como ficou esse time do Flamengo aí nesse 4-4-2? Hoje, como eu escalaria o Flamengo para quarta-feira, por exemplo, com o retorno do Arrascaeta? O Arrascaeta ele já retornou. Ele estava disponível no banco de reservas, embora não tenha entrado no jogo. Mas eu escalaria desse jeito, sem o Pulgar, por exemplo.
Alan, de primeiro volante, De La Cruz, que jogou muita bola contra o Corinthians. A gente fala aqui do Lohan, mas tem que falar do De La Cruz, jogou muita bola, comeu a bola. E aí eu botaria Lohan e Arrascaeta juntos. Seria um 4-4-2 e no ataque, Everton, Cebolinha e Pedro. Eu botaria desse jeito. Então, com isso, nessa minha escalação, o Gerson ficaria como opção no banco de reserva. O Gerson que foi bem nesse jogo, né? O Gerson, inclusive, chamou a atenção na hora que foi anunciada a escalação do Flamengo, aí passam as fotos ali, né, no telão. O Gerson foi muito vaiado, né? Eu sei que ele não tá num bom momento, mas achava que tinha mais moral com a torcida do Flamengo por todo o histórico. Apareceu o nome do Gerson, a foto dele ali, a tremenda vaia no Maracanã. O mesmo pro Tite. O Tite a gente já imaginava que não estava bem com a torcida do Flamengo. Acho que depois do jogo, a barra do Gerson aliviou, porque ele jogou bem, foi mais participativo. E às vezes o jogador, amigo, para agradar a torcida do Flamengo, bota raça, bota disposição, bota vontade. Por que não fez isso nos outros jogos? Jogou pra caramba, jogou com muita determinação, muita raça. Não foi assim um grande jogo do Gerson, mas só dele mostrar vontade, isso serve pro time todo. Já ganha a torcida vai ficar do lado do cara que coloca a raça. Me chamou a atenção depois do jogo, a gente conversou com o Cebolinha, não chegou a entrar aí na matéria, mas o Cebolinha e o Lohan é isso tudo mesmo, porque a gente escuta muito falar, categorias de base, tem muito garoto que arrebenta nas categorias de base, chega no profissional, não é aquela coisa toda, não vai tão bem, muito difícil subir. E o Lohan começou meio tímido, né, nos profissionais, aos poucos ele vem se soltando, esse foi o grande jogo. E aí o Cebolinha vira pra gente e fala, vocês não viram nada, vocês ainda não viram nada, vocês não têm ideia do que esse garoto faz nos treinamentos. É uma pena a gente não poder mais acompanhar os treinos do Flamengo, porque eu vi o Vinícius Júnior treinando, garotinho, subindo, e a galera da imprensa parava todo mundo. Sabe aquele treino na segunda-feira, geralmente? Pega uma garotada que está subindo, chama um time da segunda, terceira divisão, e a gente nem dá bola muito, porque sabe que dali não sai notícia. Quando o Vinícius Júnior participava do treino, ficava todo mundo olhando, assim, admirando o Vinícius Júnior. Aí sempre tinha um ou outro que falava, mas eu contra um time da segunda divisão. Mas por que os outros não estão fazendo isso que o Vinícius Júnior está fazendo? E a gente viu no que deu. O Lohan, o Cebolinha disse, vocês verem um treino do Flamengo, vocês vão ficar impressionados com o que esse garoto faz lá nas atividades no Ninho do Urubu. A gente está começando a ver um pouco disso do Lohan. Olha, eu vou dizer uma coisa, se tem uma coisa que eu não concordo, é alguns suspenses do futebol, sabe? E um deles é esse em relação aos treinamentos. Eu não sei o quanto isso pode ser nocivo para um time ou a imprensa acompanhar o treino, né? O que eu entendo é que o futebol é um produto que a gente consome. E o treinamento faz parte desse produto, né? Eu fico com pena da gente não poder acompanhar. É conteúdo pra torcida também. A torcida quer saber é isso que eu tô falando. como é que é o futebol é um produto, quer e o torcedor quer também curtir, essa né? parte. Fala, Vini, o que você ia dizer? Então, a gente tem que chamar a atenção o seguinte, que o Lohan, ele jogou contra um adversário, embora o Corinthians esteja vivendo uma má fase, mas para e pensa, ele jogou contra um Gustavo Henrique, que é um jogador extremamente inteligente. Claro. Félix Torres, jogador de seleção equatoriana. Ele jogou contra um Kaká, que é um jogador extremamente experiente. Paulinho. Ou seja, ele não jogou contra adversários fáceis. E não só tecnicamente, Vini, a atmosfera que se cria dentro do Maracanã num confronto desse tamanho. Pois é. Que são duas torcidas com uma rivalidade muito quente, são das duas maiores torcidas, né, eu digo em quantidade, do Brasil, né, aqui a gente tem o Corinthians e o Flamengo, e ao encontro desses dois, dentro do Maracanã, é sempre uma coisa que ferve, né, não é um clássico morro, né, é um clássico sempre muito quente. Então, além de tecnicamente ele enfrentar essas peças que você citou, ele enfrenta também a atmosfera de competitividade, Vinícius. Pois é, e eu vi muita gente tentando normalizar a atuação dele, levando em consideração o momento do Corinthians. Só que não dá para falar isso. Eu acho que seria até injusto com o próprio Lohan, que fez uma baita partida contra os adversários que, teoricamente, são experientes, bons jogadores, inclusive. E eu também quero sair em defesa do Tite nesse momento, porque eu vi muita gente falando assim, no segundo tempo o time caiu de rendimento. O segundo tempo o Tite novamente fez o time recuar. Não. Pelo contrário, o primeiro tempo do Flamengo foi muito bom. Não tem como você manter a mesma intensidade que o Flamengo teve no primeiro e no segundo tempo. O Flavinho estava lá no Maracanã, pode perceber o calor também que estava. Estava muito quente. Então, acho que o Flamengo ele fez 2 bons tempos. Só que o primeiro tempo foi muito bom. E para o segundo tempo deu, de fato, uma queda, só que não tem como você manter o mesmo nível de intensidade que o Flamengo teve no primeiro tempo. Você acha que não foram as mexidas nem nada? Foi realmente a intensidade normal de um jogo de futebol. Acho até que o Tite até demorou em mudar, porque poderia ter tirado o De La Cruz antes,
porque o De La Cruz a gente pode ver que saiu sentindo uma certa fisgada ali, ainda bem que não preocupa para quarta-feira, mas acho que o Pedro vai ser reavaliado. O Pedro é um jogador que preocupa. Eu quero saber disso aí, o Vene Casagrande. Lembrando que daqui a pouco tem drone do Vene em relação ao treinador novo do Vasco. É isso, né, Vene? Você já sabe. Então é isso, galera. Chegamos ao fim de um vídeo do canal aqui, né? Vimos aí que a imprensa aí ficou bastante encantada aí, né? Com a joia do Flamengo, a cria aí, né? Lohan, né? O Rugal, como ele se auto-intitula aí, né? E vem jogando muito pelo Flamengo aí. O Flamengo meio praticamente aí ganhou uma peça de reposição aí para jogar na posição de Arrascaeta, né? Visto que Arrascaeta ele não tem uma sequência muito boa no Flamengo, joga vários jogos seguidos, né? Acaba sempre se machucando e às vezes um jogo muito importante ele não está disponível. Então, com a chegada de Lohan aí, né, ocupando esse espaço, e eles só tem a crescer aí, né? Vai poupar bastante a Arrascaeta para um jogo muito importante, a gente precisa da experiência. Aí a Arrascaeta entra e no segundo tempo, para dar volume de jogo, entra Lohan, né? Mas para a sequência do campeonato, Lohan titular e depois a Arrascaeta, e assim poupando nosso craque aí, o Flamengo, que quando sempre ele entra bem aí, né, muda totalmente aí o estilo de jogo do Flamengo para melhor, né? Consegue tirar da cartola aí vários passes aí fenomenais para deixar Pedro na cara do gol, Cebolinha, Gabigol quando entra também, entre outros jogadores. Então ele é essencial aí para o andamento do Flamengo. Então com a chegada de Lohan aí consegue poupar mais esse jogador, né? Não precisa botar ele de imediato assim que vem de uma recuperação, de uma lesão. Qual a sua opinião sobre isso? Comente pra gente aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.